Pronto, então vamos seguir aqui com o nosso treinamento de e-mails. E por que esse vídeo do Pat Adams, ele tem tudo a ver com as nossas estratégias de e-mail, né? Então, vocês são recrutadores e a todo momento vocês falam com os candidatos. A todo momento vocês estão com vagas novas, vagas diferentes. E a gente muitas vezes esquece que a gente está falando sempre com pessoas. Pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma vida, pessoas que têm diferentes experiências. E cada pessoa é uma pessoa particular. Então, nesse caso do filme, a gente conseguiu ver que, por exemplo, o médico, a todo momento, ele tinha as respostas das doenças, do tratamento, tudo isso na ponta da língua. Agora, quando o PET, ele perguntou o nome da paciente, o médico olhou, teve que olhar na ficha. Por quê? Porque isso é uma coisa que não está no dia a dia, não está naquela rotina. Ele sabe o que ele tem que fazer como médico, ele sabe quais são os tratamentos das doenças, mas aquilo não está no dia a dia, certo? E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Só um minutinho, de novo, tem pessoas que não estão conseguindo ver minha tela. Agora acho que todo mundo está vendo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, qual que é a diferença, né? Então, qual que é a diferença da gente fazer um contato personalizado? Vocês conseguiram ver na face, né, da paciente, qual foi a diferença para ela de ter isso, de ter uma pessoa perguntando qual era o nome dela, de ter uma pessoa se importando, né, de quem era ela e não só o que ela tinha. Então, trazendo um pouco aqui para o recrutamento, a gente sempre precisa pensar que do outro lado da tela, além das nossas mensagens, tem uma pessoa que tem um nome, uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem experiências. Então, é muito importante a gente pensar nesse ponto na hora de mandar e-mails e de personalizar tudo isso. Então, aqui a gente tem uma jornada típica de um candidato antes dele ser contratado na empresa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Cris, certo? Então, a Cris, ela é uma usuária do LinkedIn, ela vai conhecer a sua marca, então, a sua empresa, né, pode ser por meio de alguma vaga que você publica e ela recebe, por algum post, pela sua company page e tudo mais. Com isso, ela vai começar a se engajar, certo? Vai começar a curtir, vai começar a compartilhar coisas, a comentar. E aí ela vai começar a se familiarizar com a sua marca, com a sua empresa, certo? E de um monte de formas diferentes, ou com notícias novas, ou com novidades sobre a empresa, sobre a indústria. Ela vai começar cada vez mais se familiarizar e vocês, como empresa, vão ter uma influência sobre ela, certo? E com isso vai gerar um interesse, certo? Então, dependendo, aqui é o ponto-chave para vocês converterem essa pessoa em um potencial candidato, né? Aquela famosa parte de pegar ou largar. Eu vou entrar no funil e me interessar mais pela empresa ou falar, não é para mim, não me interessei muito. Isso da marca em geral, não numa determinada vaga necessariamente. Porque isso, né, essa familiarização, esse interesse, faz com que a pessoa, no momento certo, receba a vaga e se candidate, né? Então, toda essa jornada do candidato, ela é muito importante antes dele ser contratado. E é isso que acontece. Antes da pessoa receber um e-mail seu, o ideal é que ela já tenha um awareness, que a pessoa já tenha uma ideia do que é a sua empresa, né? E por que a sua estratégia de e-mail importa tanto? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Cris. É uma profissional experiente, com as habilidades e expertises que tanto você quanto o seu gestor de contratação estão buscando. Ela é top performance na sua empresa atual e recentemente começou a considerar uma mudança de carreira e marcou que está aberta a novas oportunidades no LinkedIn. Pessoal, com todas essas características e qualidades, vocês acham que a Cris está recebendo muito pouco e-mail? Provavelmente ela deve estar recebendo bastante contato dos recrutadores. Por quê? Porque como a gente consegue ver aqui, ela é uma pessoa que tem bastante habilidade, é uma candidata bastante competente, né? E com isso, ela com certeza tem bastante e-mails para responder. Então, o seu tem que ser diferente. Não adianta ser um e-mail igual o de todas as outras pessoas, né? Tem que ter um diferencial. Então, por isso que toda a sua estratégia importa, né? E a sua estratégia vai
influenciar se ela vai te responder ou não. Como vocês conseguem ver aqui, ela vai retornar apenas aquelas mensagens que mais lhe interessam. Porque, de novo, ela provavelmente deve estar recebendo muitas mensagens, né? E hoje, principalmente, vocês devem saber mais do que qualquer outra pessoa que os candidatos potenciais, né, candidatos muito, muito bons, estão cada vez mais difíceis e estão cada vez mais concorridos. Então, a gente tem que usar a nossa estratégia, a nossa expertise, o nosso diferencial para se destacar, né? Para o nosso e-mail se destacar. E aí aqui eu trago alguns dados para vocês, né? Para a gente refletir um pouco por que é tão importante ter essa estratégia, né? Então, assim, 75% das mensagens de e-mail são abertas em dispositivos móveis. O que isso significa, pessoal? A gente tem que ir direto ao ponto. Por quê? Vocês, vamos supor, eu tô lá no ônibus, né, indo para o trabalho, e eu recebo um e-mail. Eu vou abrir no meu celular, vou começar a ler, e chegou no meu ponto. Vou descer no ponto. Quando eu bloqueio meu celular e começo a ir, enfim, para outro ônibus, ou chego no escritório e tudo mais, eu esqueço daquilo, né? Eu falo, bom, depois eu termino de ler, e aquele depois nunca vem. Mas, se aquela mensagem chamou a minha atenção, lendo pelo menos o assunto ou as duas primeiras frases, com certeza a chance de eu voltar para aquela mensagem é muito maior. Então, a mensagem, principalmente o primeiro contato de vocês com um candidato, ele tem que ser mega objetivo e atrativo, né? Então, isso que vocês têm que levar em consideração, esse primeiro ponto. Segundo, menos de 99 palavras, a taxa de resposta é 13% acima da média. A gente tem uma média de 30% mais ou menos de taxa de resposta. Então, quando o e-mail é mais curto, a taxa de resposta é maior. De 100 a 199 palavras, a taxa de resposta ela é na média, né? E de 200 ou mais palavras, a taxa de resposta é 13% abaixo da média. Por quê? Justamente por esse ponto que eu falei para vocês. A gente tem tanta coisa acontecendo na vida, tanta coisa para ver, que a gente precisa priorizar. E nesse caso, o que mais chamar a nossa atenção é o que a gente mais vai priorizar. Agora vamos analisar então um pouquinho as mensagens pelo número dos destinatários, né? Então, para quantas pessoas a gente manda aquela mensagem? Então, primeiro aqui, mensagens individuais. Como que essas mensagens individuais, elas performam? Então, primeiro que elas representam 42% de todos os e-mails enviados do LinkedIn, que é uma taxa bem alta, o que é bem bom. Quanto mais personalizado, melhor. Mas, com certeza, a gente entende a questão do volume. Tem uma taxa de aceitação 12% acima da média e uma taxa de contratação de 43% acima da média. De 2 a 10 destinatários, né? Então, ainda é um pool pequeno, mas é um pouco maior. Representam 11% dos e-mails enviados, com uma taxa de aceitação 3% abaixo da média e taxa de contratação de 5% abaixo da média. E por fim, de 11 a 25 destinatários, pessoal, para quem não sabe, o número máximo de destinatários que a gente pode contatar ao mesmo tempo no LinkedIn são 25 pessoas, que representam aí quase a maioria dos e-mails enviados, né? 47%. E que a taxa de aceitação, ela é mais baixa, sim, e a taxa de contratação também é um pouco mais baixa. Por que isso? De novo, olha o impacto que tem um e-mail personalizado, né? Uma mensagem personalizada para os usuários. Eles respondem muito mais, eles entendem que você tomou um tempo, visualizou o perfil deles e aquela pessoa é aquela pessoa. Você quer esta pessoa em específico para aquela vaga e não qualquer pessoa que me responder, né? Então aqui a gente consegue ver uma diferença. E também a gente consegue ver que, assim, a grande maioria está nos dois extremos. Ou é para uma pessoa individual, ou é para de 11 a 25 pessoas. Então, aqui a gente vê também dois extremos. Agora, falando um pouco de títulos, pessoal. O título, então, assim, a primeira coisa que eu vejo, tanto em um e-mail que eu recebo, né, na minha caixa, ou um e-mail no LinkedIn, é a primeira coisa que eu vejo, né? E é o que me chama a atenção para provavelmente continuar ou não lendo aquela mensagem. Então, títulos de 1 a 2 palavras representam 14% de todos os e-mails enviados e tem uma taxa de aceitação 13% acima da média, né? São títulos mais curtos.
Os títulos médios, né, que são de 3 a 10 palavras, que são os mais comuns, como vocês podem ver aqui, tem uma taxa de aceitação também acima da média, mas um pouco menor que aqueles títulos mais curtos. E, por fim, os títulos mais extensos, né, com mais de 10 palavras, são poucos os e-mails enviados com títulos mais extensos e também a taxa de aceitação é um pouco menor. Então, o que a gente tira disso tudo? Ah, Larissa, eu tô vendo que a minha taxa de resposta de e-mail tá um pouco mais baixa, eu queria aumentar isso. Por onde eu começo? Primeiro passo, pessoal, analisem os títulos, analisem o tamanho do e-mail que vocês estão mandando. Será que eu preciso mandar um e-mail tão grande? Será que o título do meu e-mail tá atrativo? Né? Por que eu não coloco um título que seja mais interessante, que seja diferente? Então, aí também tem alguns pontos para a gente já começar a pensar em como melhorar a nossa própria performance. E agora, vamos voltar mais uma vez com os stamps, pessoal. Tem alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês de títulos, tá bom? Títulos e assuntos, digamos assim, né? Melhor, assuntos de e-mail. Então, eu queria que vocês colocassem, a gente tem stamps aqui, tanto de certinho, né? E X. Então, ou que vocês coloquem o ponto de interrogação, que na verdade a gente vai usar o ponto de interrogação como como se diz, neutro. Nem ótimo, nem péssimo. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, pessoal. Carla, o que você acha de voltar a trabalhar na Flexis? Bom, médio ou ruim? Vamos lá. Vamos colocar todo mundo primeiro no primeiro título. Ruim, ruim, ruim. Vendo que a maioria que está votando em ruim, eu vou colocar depois a resposta nossa. Lembrando que, assim, é a nossa visão, tá? É o nosso ponto de vista. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tô vendo que a gente está bem dividido aqui, hein, pessoal? A gente acredita que esse é um título positivo. Por quê? Porque aqui você, quando eu recebo, por exemplo, eu sou a Carla, eu recebi essa mensagem de um recrutador, o que eu entendo? Nossa, esse recrutador ele levou um tempo, né? Ele sabe que eu já trabalhei na Flexis e veio falar para mim, olha, o que você acha de voltar a trabalhar na Flexis? Então, quando eu vejo esse título, eu falo, peraí, essa pessoa me conhece de algum lugar, eu vou abrir essa mensagem. Então, tem uma personalização aqui de uma forma mais, como se diz, camuflada, né? Próximo título, pessoal. Sei que você está feliz na Fixtex, mas bom, médio ou ruim? Vamos lá, vamos colocando os stamps aqui. Tô vendo que, ó, a maioria tá falando que é ruim. Se vocês quiserem também, pessoal, mandar pelo chat por que vocês estão colocando esse stamp, para a gente começar a discutir aqui também. Vamos lá. Então, esse título, a gente categorizou ele como nem bom, nem ruim. Por quê? Porque, assim, ele é um título que ele não chama tanta atenção, né? E, ao mesmo tempo, ele pode causar uma situação um pouco complicada. Porque, eu sei que você está feliz na Fixdex, mas, né, a minha proposta é melhor. Então, aqui a gente é um título que ele não é super atrativo, mas ele também não é ofensivo ou nenhum tipo de coisa que possa causar uma situação desconfortável, tá? Então, por isso que a gente categorizou ele como médio. Agora, vamos lá, o próximo. Olá, eu também tenho um Bulldog. O que vocês acham desse título? Todo mundo aqui votando em péssimo. Esse aqui tá mais unânime, né? Digamos assim. Que mais? Tô vendo, esse aqui acho que tá unânime. Mas, pessoal, a gente categorizou esse título como um título legal e interessante. Por quê? Vamos supor, se eu recebo uma mensagem no LinkedIn falando, olá, eu também tenho um Bulldog, o que eu vou fazer na hora? Isso, primeiro, com certeza vai me chamar a atenção e com certeza absoluta eu vou querer abrir esse e-mail, certo? Eu, Larissa, com certeza vou querer abrir esse e-mail para ver o que tem lá dentro, né? Então,
Claro, isso depende muito da cultura de cada uma das empresas. Isso depende muito da forma com que vocês trabalham, depende muito do tipo de candidato que vocês estão indo conversar e tudo mais. Então, depende de muitos fatores. Porém, não é algo para se descartar completamente, tá, pessoal? É uma coisa que sim chama atenção. Tenho certeza que vocês ficaram até impressionados com essa opção aqui. Próxima, temos uma vaga urgente para gerente de marketing. Sim, não ou médio? Tô vendo que algumas pessoas colocaram sim. Quem mais? Sim, sim, não. Talvez. Sim. Vamos lá. Esse título, a gente considera que não é um título adequado. Por quê? Se a vaga é urgente, eu, candidato, eu não tenho nada a ver com isso, né? O problema de ser urgente é da empresa. Exato, eu tô vendo aqui que a Esther está comentando, parece que estamos desesperados para fechar a vaga e aceita qualquer candidato. Exatamente, traz uma imagem que a empresa está em desespero, né? Que a empresa, ela tá aceitando qualquer pessoa, e aí eu posso falar assim, não, peraí, eu não sou qualquer pessoa, né? Então eu não vou me sentir especial e reconhecida como uma pessoa boa o suficiente para aquela vaga, porque eu entendo com esse urgente que qualquer pessoa está, né, se candidatando. A Ana Flávia aqui também mandou, não acho que gera engajamento. A Priscila também falou, isso é prática antiga, precisa-se urgente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse urgente. E falta de planejamento de RH, a Carla falou aqui, exatamente. Opa, dei um spoiler aqui. Vamos pedir que ninguém viu. Próxima, oportunidade de trabalho no ABC. Sim, não indiferente. Estou vendo aqui bastante sim, sim, sim. A gente categorizou esse título como neutro. Por quê? Porque ele é um título bem profissional, né? Ele é um título que qualquer empresa poderia colocar em prática, né? Porém, de novo, não é o título que chama atenção. E qual que é o nosso ponto aqui, pessoal? Vamos lembrar daquilo que a gente estava falando da Cris, que é uma pessoa extremamente concorrida. A gente precisa chamar a atenção, né? Então, vamos pensar em títulos que chamem a atenção, né? Sempre, claro, dentro da nossa cultura, dentro do que a gente consegue fazer, mas lembrando de títulos que chamem a atenção. Então, por isso que a gente categorizou esse título como neutro. Ele não é estritamente proibido, porque não gera o que gera o título anterior, mas também não é aquele mega título que vai fazer você falar, nossa, vou abrir aqui. E o próximo, para finalizar, não consegui te contatar por telefone. Espero que você veja este e-mail. Sim, não ou neutro? Tô vendo não, não, não. Bastante nãos aqui. A gente categorizou este título como ruim. Por quê? Porque é como se o recrutador estivesse cobrando o candidato de responder. Ah, não consegui falar com você no telefone, espero que você responda aqui para mim. Como se o candidato tivesse obrigação de responder. E o candidato não tem obrigação, né? Isso, de novo, pode trazer um desconforto, né? A Priscila escreveu aqui, extenso e apelativo, exatamente. Então, ele é bem grande e isso pode trazer um desconforto. Peraí, eu não atendi porque eu estava ocupada, né? Espero que eu te responda, espero que veja este e-mail. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras. Muito legal, pessoal. Obrigada a todos que participaram aqui. Deixa eu limpar mais uma vez. Legal. Então, pessoal, aqui eu vou mandar depois esse material para vocês, tá? Então, como que a gente escreve um assunto? Primeiro, o assunto precisa ser conciso, como a gente falou, atrativo, personalizado e de 4 a 5 palavras, como a gente viu naquelas pesquisas anteriores, tá bom? E aqui a gente fala, então, de uma personalização do início até o final do e-mail. Então, esse é um e-mail normal, tá? A Karina, certo? Recrutadora, encontrei seu perfil, estou muito impressionada com a sua trajetória. Atualmente estou contratando, gostaria de saber sua disponibilidade.
Legal. Então, aqui a gente tem um e-mail curto, certo? E o segundo e-mail da mesma vaga é esse e-mail B aqui. Esse e-mail B, de cara, você já consegue ver que ele está muito mais personalizado, certo? Então, vamos fazer uma análise dele um pouco mais profunda. Primeira parte da personalização, vai USP. Então, aqui, quando eu sou a candidata, eu sou a pessoa que recebi esse e-mail, eu já vi que o recrutador viu, né, que eu estudei ou estudo na USP e provavelmente ele tem alguma conexão disso comigo, porque ele colocou vai USP como se ele torcesse também, né? E aí eu abro o e-mail e vejo. Encontrei esse perfil, fiquei muito impressionada e não só porque ambos fomos da USP. Aí eu já vejo que, nossa, já criei uma conexão. Já cria aquela conexão com o candidato. Tô vendo, ó, colocando certinho, pessoal, isso mesmo. Esse é um e-mail legal, um e-mail personalizado. Outro ponto aqui. Também estou impressionada com a sua experiência de recrutamento e treinamento. Então, eu vi no perfil do Max que ele tem experiência de recrutamento e treinamento. Mais para baixo, eu escrevo assim: os colaboradores que fizeram a transição da Enigma para a TUP Indústrias Tecnológicas, que é a empresa que eu trabalho, realmente valorizaram a nossa cultura única, que é focada nas pessoas. Então, o que eu vejo aqui? O que eu coloco e qual é a mensagem que eu passo para ele? Olha, eu vi o seu perfil, eu sei que você trabalha, aonde você trabalha, e eu tô te contando o sucesso que as pessoas que trabalhavam na sua empresa e hoje trabalham na minha, tiveram, de uma forma sutil, de novo, personalizada. Para finalizar, a gente consegue também personalizar no final. Ah, quais são os horários que você está disponível para se conectar nos próximos dias, Max? Por que é importante isso? Porque eu vejo de verdade que a pessoa não colocou só aquele prezado no começo, né? Ela personalizou todo o e-mail. E isso, pessoal, faz uma diferença absurda no índice de resposta, tá? Mas, como a gente sabe que existe a questão, né, então, de volume, que é muito difícil, né, personalizar cada um dos e-mails e tudo mais, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Então, deixar, por exemplo, aqui nesse caso, um template montado, tá? Que a gente já sabe onde a gente vai adicionar as coisas, para não precisar, né, pensar todo momento, como que eu vou redigir essa parte que eu tenho em comum com essa pessoa? Onde eu vou colocar a parte da experiência? Então, aqui eu já tenho mais ou menos um template que, no momento que eu for escrever, o grosso, o corpo do e-mail, ele já está escrito. O que eu preciso preencher manualmente vou olhar o perfil da pessoa, vamos ver o que a gente tem em comum. Vamos ver uma experiência que me chamou a atenção, vou colocar. E você já sabe onde que você vai preencher essas lacunas. Lembrando que, pessoal, isso é um template, essas lacunas, elas não se preenchem automaticamente, tá bom? É só um template para vocês saberem e ser uma orientação de como vocês personalizam isso. Então, um checklist aqui de um e-mail muito, muito bom. Primeiro, pessoas respondem contatos pessoais. Dê um motivo para essa pessoa te responder. Uma relação, né? Então, criar essa conexão. Contatar pessoas que seguem a empresa de vocês e contatar pessoas que têm contatos com pessoas da sua empresa também. Isso aumenta a taxa de resposta. Elogios funcionam, tá, pessoal? Então, motivar os candidatos. Faz essa pessoa se sentir especial, como a gente viu também no vídeo aqui do Pat Adams, né? E mostrar que você é o responsável por aquilo e que você vai dar um retorno, né, para o candidato, trazer aquela segurança. Menos é mais, né? Então a gente sempre acha que, vou escrever tudo que eu tenho para falar aqui. Não, pessoal, quanto menos a gente escreve, muitas vezes, mais atenção a gente consegue receber. Então seja breve, agradável, não colocar 100%, né, do que a gente quer falar no primeiro contato. A gente pode pensar, inclusive, vou falar, por exemplo, com um crush a primeira vez, né? Vou falar com aquela pessoa e aí eu vou falar tudo sobre mim na primeira mensagem? Não, né? A gente vai falando aos poucos e a gente vai chamando a atenção daquela pessoa de pouco em pouco. Então, com o e-mail é a mesma coisa, né? Quando a gente fala com o candidato, a gente não coloca todas as informações no primeiro contato, né? Até porque a pessoa já vai ver tudo e falar, não tenho interesse. Ou não vai entender e vai falar, também não tenho interesse. Então, a gente precisa despertar a curiosidade, né? E, por fim, aproveitar o potencial da sua rede. Então, recomendações, tá, dos empregados e também as empresas em comum, certo? Então, pessoas que vocês têm empresas em comum, seja que vocês já trabalharam,
e tudo mais. Então, esse é um checklist que eu vou mandar para vocês. Imprimam, colocam na mesa de vocês e sempre que vocês forem mandar um e-mail, lembrem desses pontos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque a gente vai passar agora de como que a gente consegue analisar os nossos e-mails e também outros pontos importantes através do Recruiter. Ó, eu vi que o Rafael perguntou aqui. Eu consigo personalizar usando o first name no título? Vou mostrar para vocês depois, tá? Como que a gente consegue, em que partes do e-mail a gente consegue colocar o first name, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês na hora que eu for para a demonstração. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente consegue analisar a efetividade dos e-mails? Então, para ver se o treinamento que eu assisti, está trazendo efeito, né? E se a minha performance está sendo boa ou não. Então, vamos lá. Antes da gente entender, né, quais relatórios que eu devo usar, como interpretar tudo isso, a interpretação e o resultado depende muito dos objetivos de contratação de cada um dos times, certo? De cada uma das equipes. Então, antes de começar a analisar qualquer tipo de número, qualquer tipo de métrica, é importante primeiro se perguntar qual que é o objetivo-chave do seu negócio. Seu objetivo de recrutamento, qual que é, né? Qual que é o seu objetivo de recrutamento em relação ao objetivo do negócio? Vocês estão caminhando, né, para o mesmo lugar? Quais que são as métricas de sucesso que vão monitorar você para alcançar esse objetivo? Porque cada um tem um objetivo diferente. Então, cada um vai ter que medir uma coisa diferente. E quais que são, né, os objetivos que você quer alcançar para chegar no sucesso, que é o objetivo final? Então, são várias perguntas que vocês, como equipe, né, devem fazer antes de analisar qualquer tipo de métrica. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos de como vocês ajustam as suas métricas de recrutamento com os objetivos do negócio. Então, por exemplo, o objetivo do negócio é lançar um novo produto, serviço ou entrar em um novo mercado local, tá? Quais são as métricas de sucesso do recrutamento que eu posso medir para saber se eu estou conseguindo atingir isso ou não? Então, o número de contratações e o conhecimento da marca e engajamento, certo? Porque isso tudo vai fazer com que eu entenda se o meu produto, o meu novo lançamento de produto, ele está dando certo ou não, se eu estou conseguindo produzir tudo que eu preciso produzir, tanto em relação ao número de funcionários e tudo mais, tá? Então, aqui, esse é um primeiro exemplo. Eu vou mandar de novo isso para vocês darem uma olhada nos outros exemplos e tudo mais. Tô vendo aqui que tem alguns pontos de dúvida, de perguntas. Isso quer dizer que vocês não entenderam, pessoal? Podem me mandar aqui pelo chat. Ou foi sem querer? Ah, foi sem querer. Beleza, não tem problema nenhum. Se tiverem dúvida, podem mandar aqui pelo chat. Então, pessoal, aqui algumas métricas do recrutamento para a gente conseguir monitorar tudo isso. Então, por exemplo, do time de sourcing, né? Quais são os meus objetivos? Ah, então eu quero aumentar a minha taxa de resposta de e-mail de X para Y. Ah, eu quero aumentar o número, né, de candidatos por vaga em X%. Eu quero aumentar o número de pessoas entrevistadas por vaga em X%. Como que eu faço isso? Né? Como que eu consigo medir tudo isso? E como que isso vai refletir no meu trabalho? Qual é o meu plano de ação? Né? Então, isso que é importante, a gente sempre pensar qual que é a estratégia, qual que é o objetivo, né? Qual é o meu plano de ação para eu cumprir esse objetivo e como eu vou medir o meu sucesso. Ou seja, que tipo de dados que eu vou usar para saber se o meu plano deu ou não deu certo, tá bom? E aí, pessoal, eu vou passar agora para a demonstração, tá? E vou mostrar para vocês os relatórios que a gente tem no LinkedIn, como vocês conseguem tirar e extrair esse tipo de dados. Antes de eu passar para a minha outra tela, eu queria só que vocês colocassem mais uma vez com os stamps qual das duas versões do Recruiter que vocês estão usando hoje em dia, tá? A do lado esquerdo ou a do lado direito? Tô vendo que tem algumas pessoas na versão 1, outras pessoas no novo Recruiter. Vou explicar para vocês, pessoal.
por que que é isso? Qual que é a diferença? Então, o recruiter, ele está passando por uma transformação, né? Então, por uma migração, a gente pode chamar assim, e está sendo atualizado e otimizado, né? Então, o recruiter, o novo recruiter Jobs, que é a tela do lado direito aqui, ele é essa atualização do recruiter, porque alguns de vocês estão na nova, outros estão na, que a gente chama de 1.0, né? Ainda não migraram para a nova, porque como é uma mudança muito grande, os clientes eles estão passando de pouco em pouco para a nova plataforma. Ah, Larissa, isso é uma licença diferente que eu preciso comprar? Não. É exatamente a mesma coisa que vocês têm hoje em dia, só vai mudar a plataforma. Porque essa nova plataforma ela foi criada baseada em feedback dos usuários, né? Ou seja, de vocês, baseada, enfim, nos avanços tecnológicos que a gente foi tendo. Então, é por isso que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Mas todos, a ideia é que todos, até o final do ano, já estejam na nova ferramenta. Larissa, o que muda? Algumas funcionalidades mudam, porém, importante que vocês saibam que o racional por trás do recruiter é o mesmo, tá? O racional por trás do recruiter, então se você sabe usar o recruiter na antiga, você sabe usar ele na nova também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer a demonstração na plataforma nova, tá bom? Por quê? Porque daí vocês já vão tendo mais familiaridade. Mais uma vez, pessoal, vocês conseguem, a maioria das coisas que eu vou fazer aqui, vocês conseguem fazer na plataforma que vocês têm hoje em dia, na versão 1, tá bom? E eu vou falando o que que dá e o que não dá para fazer na versão 1, mas a grande maioria das coisas a gente consegue fazer, tá bom? Então, eu vou compartilhar mais uma vez aqui a minha tela. É legal para quem ainda não tem a versão nova, para vocês darem uma olhada de como que é, né? Então, essa é a versão nova do LinkedIn Recruiter. Vocês conseguem ver aqui minha tela? Sim, obrigada. Então, vamos lá. Essa é a versão nova do Recruiter. A gente estava falando de e-mails. Então, rapidamente eu vou mostrar para vocês como mandar um e-mail, né? E algumas configurações. Então, aqui eu estou dentro de um projeto, certo? Eu vou enviar a mensagem para esta pessoa, para o Drew Stevens. Eu clico, desculpa, eu vou voltar para vocês verem. Eu venho aqui, do lado direito da tela, eu clico no envelope e envio uma mensagem. O que eu consigo fazer? Consigo colocar aqui o assunto, eu consigo escrever a minha mensagem. E o que a gente tem de novidade, pessoal, que isso ainda não tem na plataforma antiga, desculpa, é que a gente consegue compartilhar e deixar esse e-mail visível para outros recrutadores do mesmo contrato que eu. Então, por exemplo, se eu estou contatando... Por que isso é benéfico, né? Por que a gente consegue tirar bastante valor disso? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um processo seletivo e eu saio de férias, ou eu saio por algum motivo urgente e tudo mais, outra pessoa consegue tocar esse meu processo da onde a gente parou, sem ter overlapping de comunicação. Então, consegue ver tudo que eu falei com aquele candidato e seguir dali. Então, isso é muito importante. Claro, a gente sabe que tem algumas mensagens, algumas vagas, candidatos, enfim, confidenciais, e aí vocês conseguem deixar isso somente visível para você. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a parte de personalização. Como a gente coloca first name? Eu venho aqui e coloco, então, first name, certo? E começo a escrever a minha mensagem. Eu consigo colocar, mais uma vez, o first name aqui embaixo, certo? Para, igual a gente viu no exemplo. E sim, eu acho que era o Rafael que tinha me perguntado, conseguimos colocar o first name aqui no assunto? Ó, a gente consegue colocar ele no final, a gente não consegue colocar ele no assunto ainda, tá bom? Isso é uma funcionalidade que ela está para... ela ainda não tem, como se diz, não tem previsão para ser lançada, tá bom? Mas é uma funcionalidade que a gente já pediu, então a gente espera que em algum momento isso também venha à tona. Mas então, a gente consegue colocar o first name em várias partes do e-mail, certo? Do corpo do e-mail, não no assunto, mas no corpo sim, o que facilita muito na personalização, tá bom? Que mais? A gente consegue então salvar, eu preciso escrever aqui no assunto, teste, a gente consegue salvar isso como modelo, certo? E compartilhar este modelo também com outras pessoas da minha organização. O que facilita bastante, tá bom, pessoal? Porque aí vocês conseguem vir aqui
e procurar por outros modelos que já foram criados, tá bom? Então, no caso que a gente estava falando de salvar um modelo, um corpo e tudo mais, vocês conseguem já deixar isso pronto para otimizar no momento de enviar uma mensagem. E agora a gente está falando de relatórios, certo? Quais relatórios existem no LinkedIn? Então, como que eu encontro estes relatórios? Eu venho aqui na parte relatórios, tá? Na parte superior da minha tela. E eu vou clicar aqui no primeiro, que é o resumo. Ops. Eu cliquei no primeiro, que é o resumo. O que esse relatório me traz? Então, eu consigo ver as contratações influenciadas. O que isso significa? Pessoas que, antes de trocarem nos seus perfis, que trabalham na minha empresa, foram influenciadas por algum dos produtos que vocês pagam no LinkedIn antes dessa troca, dessa contratação. Então, ou por alguma vaga, um job slot que vocês publicaram, ou por algum conteúdo na sua career page, company page. Aqui vocês também conseguem ver do lado direito, pessoal, que eu acho super legal, tendências de contratação. Então, quais são as principais empresas que você ganhou os talentos, então da onde essas pessoas vieram, e quais as que vocês mais perderam talentos, né? E por quê? Por que vocês perderam esse talento? Né? Por que essas empresas estão conseguindo esse talento de você? Estão tirando, né, ele de você? O que essas empresas estão fazendo? Aí fazer toda uma estratégia para entender o que a concorrência está fazendo. Então, isso é muito, muito legal para vocês terem dados, para vocês terem insights. Outro ponto, aqui a gente consegue ver as médias de respostas de e-mail. Então, como o próprio nome do relatório já diz, aqui é um resumo, tá? Mas a gente tem o de e-mails mais detalhado, que eu vou mostrar para vocês, mas aqui a gente consegue ver que a nossa média de respostas, ó, 17%, tá? Então, a gente precisa melhorar isso aqui. E também a utilização dos job slots, certo? De novo, a gente também tem um relatório mais aprofundado. E também seguidores da empresa, certo? Como que isso aumentou nos últimos tempos, né? Quantos seguidores a gente tem? Quantos dos seguidores a gente obteve por meios de recursos pagos? Quantos foram orgânicos, né? Ou seja, eles foram impactados sem nenhum tipo de marketing patrocinado ou conteúdo patrocinado. Então, é muito legal vocês terem essa visão, porque isso tudo é dados, isso tudo é insights, isso tudo é números que ajudam vocês a tomarem decisões mais estratégicas, tá bom? Então, esse é o primeiro. Importante, a gente consegue também filtrar aqui por datas, tá? Então, a gente consegue vir aqui e filtrar por uma seleção personalizada ou últimos 3, 6 e 12 meses. E também por titular de algum projeto, tá? Se eu quero saber, então, um resumo de todos os projetos, por exemplo, que a Cristina está fazendo. Ah, então vai aqui sair para mim o resumo. Como vocês conseguem ver, mais uma vez, a gente tem, esse é um dashboard de demonstração, então a gente tem menos atividades, a gente não manda tantos e-mails, né, tudo mais, porque aqui é um dashboard de demonstração, por isso que os números eles saem às vezes, como vocês conseguem ver, eles faltam às vezes algumas informações. Mas deu para entender. O segundo que a gente tem aqui é de lista de candidatos. Esse aqui é super legal e ele é novo, tá, pessoal? Então, a lista de candidatos ou o relatório que a gente chama de pipeline, tá? Ele é super legal porque a gente consegue... E ele é novo, então ele só tem na versão nova por enquanto, tá? Então, esse relatório, ele... você consegue entender como que tá, né? Podemos dizer assim, a saúde do seu processo seletivo. Então, como que os candidatos, quanto tempo eles passam em determinada etapa, né? Quantos candidatos têm em determinada etapa? Tem muitos nos novos, por que esses candidatos ainda não foram contatados? Por que eles ainda não responderam? Então, quantos foram contatados? Então, isso é super legal, tá? A gente entende também o tempo médio de seleção. Então, por exemplo, quantos dias mais ou menos as pessoas ficaram em avaliação? Quantos dias elas ficaram em contatados? Então, a gente entende quanto tempo elas estão demorando para responder a gente, né? Então, isso é super legal. Então, a gente consegue ver aqui quem passou para a próxima etapa, quem permanece na etapa, certo? E quantos foram arquivados. Então, isso também é super legal para vocês terem. E aqui também alguns filtros que a gente consegue colocar. Então, ou por projeto, ou por titular de projeto, né? Ou por alguma função em específica, que pode estar dentro de alguns projetos diferentes. O próximo, pessoal, que a gente tem aqui é de utilização, tá?
O nosso relatório de utilização, então, ele ajuda a entender como que os recrutadores, eles estão performando dentro do recruiter. Ou seja, quantos dias, mais ou menos, eles estão ativos por mês, qual que é a média do número de buscas realizadas, a média de perfis visualizados, e-mails enviados, e-mails aceitos. Então, aí a gente já consegue ter ideia da atividade, né, de como que está a atividade do recrutamento ativo dos recrutadores, como eles estão usando de fato a licença, né? Porque todo mundo aqui paga, né, a licença, as pessoas têm um custo, então a gente quer ver um retorno, certo? Então isso é muito legal para a gente dar uma olhada como que isso está performando e também para ter alguns insights de como a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, eu vejo aqui que eu consigo cruzar, por exemplo, quantas pesquisas foram realizadas, por exemplo, pela Luísa e quantos perfis ela visualizou. Eu vi que ela realizou 8 buscas, mas não viu nenhum perfil. O que isso significa? Será que ela precisa de ajuda, então, em melhorar as estratégias de busca? Então, porque ela fez bastante pesquisa, mas não conseguiu achar ninguém, né? Ela não conseguiu visualizar o perfil. Por que ela não está visualizando isso? Como que ela está fazendo as buscas, né? Então, fazer alguns cruzamentos que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, a gente consegue também personalizar, certo? Para quem a gente que a gente quer ver aqui. Então, isso também é super legal. Vocês podem dar uma olhada mais no de vocês. O de e-mail, então, a gente estava falando de e-mail, né, agora. Como que a gente consegue analisar nossa performance de e-mail. Então, esse relatório, eu acho ele um dos mais legais, porque a gente consegue ver, então, a média de respostas, quantos foram enviados, quantos foram aceitos, recusados. Então, esse é um geral, certo? De novo, a gente também consegue colocar aqui alguns filtros. Mas o que eu acho mais legal do de e-mails é essa parte aqui de baixo, que é onde a gente tem muitos insights. Então, por exemplo, destaques da pesquisa. Quantos candidatos, né, que aparecem em destaques da pesquisa eu estou contatando? A minha média de respostas ela é mais alta para essas pessoas? Eu estou colocando meus esforços nas pessoas certas? Quem que tem uma taxa de resposta mais alta? Quais são as empresas que mais me respondem? Instituições de ensinos, tempo no cargo, né? Então, qual que é a senioridade das pessoas que mais estão respondendo aos meus e-mails? Quais que são os modelos, né, que mais estão me trazendo resultado aqui para fazer um sharing de best practices? E também em relação a gênero, né? Então, como que eu tô fazendo, como que tá a questão da diversidade, certo? Ah, Larissa, como que vocês sabem gênero sendo que a gente não seleciona isso no LinkedIn? Então, por enquanto, a gente mede isso pela questão do nome, tá? Então, nomes considerados femininos, nomes considerados masculinos, tá? Então, por agora, é assim que a gente mede. E, por fim, o último relatório que a gente tem aqui é de vagas, tá? Então, a gente também consegue ver como está performando as nossas vagas. E o que é muito legal aqui? Entender como que está performando cada um dos nossos anúncios de vaga. Então, quantas visualizações a gente teve e quantas candidaturas? Qual que é o view to apply rate, né? Qual que é a conversão de visualizações por candidatura? Como que eu consigo entender onde eu consigo melhorar, né? Por quê? Eu também consigo ver os dados demográficos de quem está se candidatando. Quais empresas, aonde essas pessoas se formaram, o gênero, né? Quem mais está se interessando pela minha vaga, da onde são essas pessoas e a senioridade, tá? Então, é muito legal isso, pessoal, para vocês usarem, para vocês levarem tanto para vocês no time quanto para a equipe para os hiring managers, tá? Vocês vão ter bastante insights desde aí. E agora, então, a gente tem mais um minutinho. Eu queria perguntar, quem puder ficar 5 minutinhos a mais, eu vou falar só mais 2 pontos, tá? Mas acho que o grosso da sessão a gente conseguiu passar hoje. Eu vou voltar aqui no meu slide. Porque aqui, pessoal, agora vocês vão conseguir ver, então, como que a gente interpreta tudo isso, né? Então, a gente consegue comparar algumas colunas que a gente viu naqueles relatórios. Então, por exemplo, pesquisas realizadas são iguais aos perfis visualizados. O que isso significa? Ah, então a gente está buscando pessoas específicas, né? Pelo nome, por exemplo. Então, qual que é a minha recomendação? Ah, então vamos aprender
outros níveis de pesquisa para a gente conseguir melhorar isso tudo. Poucas pesquisas realizadas, quantidade de perfis visualizados mais altos. Pesquisas estão muito abertas. O que a gente precisa fazer? Então vamos aprender mais alguns filtros, uma pesquisa mais avançada para a gente conseguir refinar isso tudo. Então a gente tem vários diagnósticos aqui que a gente cruza os dados dos relatórios que eu mostrei para vocês de como que a gente consegue interpretar tudo isso, qual é o insight que isso traz. Então, outro aqui que a gente vê, cruzar buscas feitas com buscas, alertas de busca. Eu estou fazendo um esforço muito grande, mas cada vez eu estou fazendo as mesmas buscas uma vez atrás da outra. E com isso eu estou fazendo esforço duplicado, certo? Se eu salvar as minhas buscas e colocar alertas, isso vai reduzir esse tempo e esse trabalho. Né? Então, a gente tem vários aqui dados que a gente pode cruzar. E esse aqui é super legal, que é o de e-mails, pessoal, que a gente consegue cruzar, então, perfis visualizados, certo? Com quantos e-mails foram enviados, qual foi a taxa de resposta, quantos foram aceitos, quantos foram recusados. Por quê? De novo, eu consigo entender se os perfis que eu estou visualizando são perfis que estão me trazendo resultado. Se eu vejo 400 perfis e só contato 10, isso significa que eu estou vendo muita gente que não está servindo para o que eu preciso. Então, eu preciso também entender como eu consigo usar filtros mais inteligentes para refinar e para trazer perfis que eu vou ter mais chance de contatar. Então, isso que eu estava falando para vocês, né, de cruzar esses tipos de dados, de acceptance, enviados e também perfis que a gente está visualizando. E, pessoal, como eu falei, peguei 3 minutinhos a mais do dia de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Se vocês puderem, por favor, respondam aqui a nossa, né, pesquisa de satisfação. O feedback de vocês é muito importante para a gente melhorar cada vez mais, tá? Para a gente melhorar os nossos treinamentos. É só colocar a câmera aqui no QR Code que vocês vão conseguir acessar a pesquisa. Eu vou ficar aqui mais 5 minutos para qualquer dúvida, tá? Então, por favor, eu vou olhar agora o chat, mas mandem as dúvidas, tá? Porque eu vou responder todas as dúvidas agora. Mais uma vez, muito, muito obrigada a todos pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Quem puder, por favor, responder a nossa pesquisa, eu vou abrir aqui o chat para responder as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Primeira dúvida que a gente tem aqui, ó. Quando estamos em contrato global no resumo, conseguimos filtrar equipe? Boa pergunta. Não, a gente não consegue filtrar por equipe, tá? A gente consegue filtrar, por exemplo, por proprietários de projetos. Então, por exemplo, você consegue colocar o nome de todas as pessoas da sua equipe que provavelmente criaram projetos, para fazer esse filtro, tá? Mas a gente não tem como filtrar por equipe e tudo mais. Boa pergunta, Priscila. Eu vi aqui que a Rosida perguntou, por gentileza, depois tem como compartilhar modelos atrativos para nós? Sim. No material que a gente vai mandar para vocês de feedback, a gente vai incluir, então, um playbook super legal com algumas dicas de e-mails e exemplos de e-mails que a gente fez pesquisa e tudo mais, que são bastante atrativos, tá?